Boa noite, Shalom, Shalom para todos, para todas, né? Shalom, minhas queridas irmãs, nós já estamos aqui mais uma vez para estudarmos, né, a porção não, né, mais uma porção da palavra do Senhor nessa noite. E eu convido você a orar comigo nesse momento, né, porque nós precisamos da presença do Ruach, do Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque sem o Espírito Santo nós não somos nada. E hoje nós queremos até pontuar, né, a presença dele e sabendo que Yeshua é aquele que desejou isso para nós, que nós pudéssemos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Eterno nosso Deus, nós te rendemos graças, nós te exaltamos por teu Filho amado Yeshua. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que está à frente das nossas vidas e nós precisamos do Senhor, precisamos, ó Pai, do teu agir, do teu mover, necessitamos, ó Eterno nosso Deus, de que o Senhor venha nessa noite falar conosco, que o Senhor derrame sobre nós da doce presença do teu Ruach HaKodesh, que haja uma unção sobrenatural, ó Pai, na minha vida, na vida daqueles que estarão aqui também ouvindo essa mensagem, daqueles que vão ouvir. Pai, nós te pedimos que haja um renovo nesses dias em nossas vidas, que haja uma restauração em nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente sermos inundados por essa doce presença. Nós estamos aí, ó Pai, fazendo a contagem do homem, nós estamos nessa expectativa desse momento, desse recebimento do teu Espírito Santo. Por isso clamamos a ti nessa hora, Pai, pedimos e invocamos a tua presença, para que o Senhor venha, Deus, de encontro às nossas vidas, que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades, e que o nosso coração possa se render diante do Senhor, em nome de Yeshua, Pai. Eu quero orar nesse momento por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que o poder do teu Espírito Santo possa aperfeiçoá-la, que o Senhor venha de encontro às suas necessidades, que o Senhor venha quebrar, Deus, todo jugo, que o Senhor venha tirar todo mal, que o Senhor venha, Pai, sobre as nossas vidas, e que nós possamos sim, ó Pai, estar na tua presença, estarmos aqui, Senhor, buscando pela tua presença, e que qualquer necessidade, Senhor, qualquer coisa que esteja no nosso coração, na nossa mente, que tudo venha ser, Deus, nesse momento, preenchido pelo poder do teu Espírito Santo. Nós precisamos, ó Deus, do teu Espírito Santo. Nós necessitamos, ó Pai, desse poder manifestado em nossas vidas. Por isso, Deus, eu te peço nessa noite que o Senhor derrame sobre nós mais uma porção, que o Senhor derrame sobre nós da tua presença, que o Senhor venha restaurar nossos corações, que o Senhor venha sarar os nossos corações, que o Senhor venha expulsar das nossas vidas, ó Deus, toda a intenção do mal, todo espírito das trevas, que o inimigo não tenha poder, Pai, sobre as nossas vidas, mas que o único poder que possa conduzir as nossas vidas seja a tua presença, seja o teu Espírito em nós, em nome de Yeshua, Pai, que essa palavra possa chegar ao nosso coração de uma forma suave, que essa palavra possa trazer para as nossas vidas uma transformação, uma edificação e um crescimento espiritual, para que nós possamos, ó Pai, alcançar, Deus, aquilo que a tua palavra diz, a plenitude, porque nós precisamos, ó Deus, de crescer espiritualmente, de termos o conhecimento do Senhor. Então, Deus, a palavra do Senhor, ela está escrita, ela foi exposta para nós, mas a revelação vem de ti, a revelação vem do alto. Por isso, nós te pedimos nessa hora que a tua misericórdia venha sobre nós e que esses momentos que estivermos aqui, Pai, falando da tua palavra, seja o teu Ruach, seja o teu Espírito Santo que nos conduza e que fale através de nós. Em nome de Yeshua, Pai, eu oro
eu te agradeço e peço também que o Senhor tenha, ó Deus, o controle dessa internet para que a gente possa ter paz para transmitir este ensino. Então, Pai, eu coloco tudo no controle do Senhor para que o teu nome seja glorificado, honrado em nossas vidas. É a nossa oração. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Boa noite, amadas irmãs. Boa noite, Jaqueline, Lozanira. Sejam bem-vindas. Enquanto as nossas irmãs vão chegando, eu vou cantar uma canção, né? Sônia, uma canção que fala desse poder do Ruach HaKodesh. Amém? E que você possa adorar o Senhor aí também com todo o seu coração. Bo Ruach Elohim Umale Nafshi Derrotando que eladim Rak Bechanu Hafetzim Hamanut Masmini Otra Yavô. Vem, Espírito de Deus, vem encher meu ser. Guia-nos por tuas mãos, enche-nos da tua unção. Te convidamos, Espírito de Deus. Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim. Baruch haba, Baruch haba. És bem-vindo, Espírito de Deus. És bem-vindo, Espírito de Deus. És bem-vindo, Espírito de Deus. Shalom, amadas. O Espírito do Senhor seja bem-vindo nessa noite, na minha vida, na minha casa, na sua vida, na sua casa, no seu lar. Nós declaramos todas as bênçãos do Senhor em nome de Yeshua HaMashiach. E como prometido, amadas, nós vamos hoje dar mais um ensinamento sobre a festa de Shavuot, né, conhecida como a festa de Pentecoste. Mas hoje, queridos, nós vamos falar assim de uma maneira mais profética dessa festa, daquilo que aconteceu de forma profética e daquilo que há de acontecer ainda, porque nós sabemos que essa festa, ela acontece em nossas vidas todos os dias, porque nós sabemos que a Torá ela está à disposição das nossas vidas, o Ruach HaKodesh, os dons do Senhor, tudo isso foi deixado para nós. E nós sabemos que o que depende é de nós mesmos, né? Quando nós buscamos o Senhor, então a palavra do Senhor ela vai se renovando em nossas vidas, ela vai nos enchendo cada vez mais. E hoje eu quero falar sobre essa questão da festa de Shavuot, com o cumprimento dessa festa, né? Quando se deu lá em Atos. E eu queria falar um pouquinho de algumas coisas que eu tenho certeza que vai encher seu coração de alegria. E vai ser para você também novidade, talvez não, talvez você já saiba tudo que eu vou dizer, mas o mais importante aqui é que o mesmo Espírito que age em minha vida, age em sua vida, e nós estamos aqui para confirmar, né, profeticamente a palavra de Deus. Então você vai abrir sua Bíblia aí, a minha já está aqui aberta, no livro de Atos, e nós vamos estudar o livro de Atos, capítulo 1, uma parte do capítulo 2, aonde nós estaremos falando sobre essa festa, finalizando, né, o acontecimento, né, o auge da festa de Shavuot, que se deu naquele tempo, ali no cenáculo em Jerusalém. Então vamos ler a palavra de Deus que diz o seguinte, Atos capítulo 1. Caro Teófilo,
Em meu primeiro livro escrevi a respeito de todas as coisas que Yeshua começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de ter dado instruções por meio do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, aos emissários que escolhera, ele foi elevado ao céu. Então aqui a primeira coisa que nós podemos ver que esse livro de Atos, né, dos apóstolos, nós sabemos que aqui está a história daqueles que deram continuidade, né, à história da salvação, do qual você também faz parte desse livro de Atos, porque nós estamos ainda dando continuidade à ação daqueles que foram chamados para fora, daqueles que foram chamados pelo Senhor para levar, né, a Bessorá, que é as boas novas do Evangelho. Mas aqui nós podemos ver que esse livro, ele está se referindo, né, falando de Lucas, que era o escritor desse livro, onde ele fala sobre a vida de Yeshua até o momento que ele esteve na terra. Então ele começa a retratar, falando algo assim bem superficial do momento que Yeshua esteve aqui na terra. Então ele fala, né, do seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Mas no versículo 2 diz assim: até o dia em que, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos emissários que escolhera, ele foi elevado ao céu. Então nós sabemos que o ensino de Yeshua, ele vinha do Espírito do Pai, porque nós sabemos que o Espírito Santo, que nós chamamos em hebraico de Ruach HaKodesh, é o Espírito do Santo. E quem que é o Santo, né? É o Espírito do Pai. Então Yeshua, tudo que ele falava era por meio do Espírito do Pai. E suas instruções, elas foram dadas para quem? Para os emissários que ele escolheu. Então, Lucas, né, essa carta que ele escreve a Teófilo, ele está dizendo isso, que Yeshua esteve aqui na terra, que ele fez os seus prodígios, ele morreu, ele também ressuscitou, e agora ele deixou um legado para os discípulos. E esses discípulos, nós sabemos que foram aqueles que ele escolheu, foram aqueles que foram chamados a princípio. Então nós sabemos que os primeiros shaliach, né, que nós chamamos de emissários, esses primeiros emissários, eles foram escolhidos a dedo pelo Senhor Yeshua. E o mais interessante é que ele só escolheu gente, né, difícil também, não é verdade? Porque nós sabemos que ele pega os incapazes para capacitá-los, né, para essa obra. Mas aqui, no versículo 3 diz: depois de sua morte, Yeshua apareceu a eles e lhes deu muitas provas convincentes de que estava vivo. Eles o viram pelo período de 40 dias, grava aí. Eles o viram pelo período de 40 dias e ele lhes falava a respeito do reino de Deus. Então nós podemos ver aqui que Yeshua, depois da sua ressurreição, durante ainda 40 dias, ele falou aos emissários, aos discípulos, sobre o quê? Sobre o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É chamado em hebraico de Malchut Ha-Elohim, ou Malchut Ha-Shamayim, né? Que é o reino dos céus. Quando se fala reino de Deus e reino dos céus, é o mesmo significado. Mas aqui nós podemos ver que a urgência de Yeshua, né, dele pregar o evangelho, na verdade, a urgência de Yeshua era pregar o arrependimento. E o motivo era porque este reino do céu estava próximo. Então, Yeshua, quando ele chega, né, ele começa a pregar, quando ele começa a desenvolver o seu chamado, o seu ministério, a primeira coisa que ele disse foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E eu até acredito que essa frase é uma frase que deve estar sempre em nossas bocas, em nossa mente e em nosso coração. E por quê? Porque é um tempo de techuvá, é um tempo de retorno a Deus. E Yeshua faz um convite para que nós venhamos a voltar para Deus. E por quê? Porque o reino dos céus, o reino de Deus,
ele seria estabelecido na terra. E para isso precisa acontecer o verdadeiro arrependimento. Mas enquanto Yeshua estava na terra, esse reino estava presente no meio dos seus discípulos. Por quê? Porque em Yeshua habitava a plenitude de toda a divindade. Ou seja, quando Yeshua esteve aqui no mundo, a palavra de Deus diz que nele habita a plenitude da divindade. Então, os discípulos não preocupavam com o céu, eles preocupavam com o céu na terra. Por quê? Porque a presença do que é divino estava no meio deles. Então, enquanto Yeshua estava com seus discípulos, a glória de Deus se manifestava. Eram milagres, eram sinais. Ele trazia palavras de ânimo, ele trazia palavras de correção, ele trazia palavras de edificação. E aqui nós podemos ver que ele ensinou o reino de Deus, né? E ele ensinou de maneira que esse reino ele não se refere a um lugar, nem a uma época, mas a uma condição a qual nós reconhecemos a liderança de Deus. E do que nós estamos falando? Sobre a teocracia. O desejo do Eterno é que o mundo seja teocrático e não, né, democrático. É até interessante porque nós sabemos que o país de Israel, até então, né, é um país teocrático, porque é aonde Deus manda, aonde Deus ordena, aonde Deus reina. Mas aqui nós podemos ver que a condição de alguém que vive este reino, ela está baseada onde? Ela está baseada na Torá e no cumprimento dela, pois ela é a constituição desse reino. O que nós podemos entender? Que sem a Torá, nós não vamos entender qual que são a forma de caminhar, a maneira como nós devemos nos comportar dentro desse reino. Então Yeshua, ele veio nos restaurar, ele veio nos trazer ao entendimento do arrependimento, para que através disso, da purificação por meio dele, nós pudéssemos agora receber a Torá. Shavuot é isso, é receber a Torá dentro do coração, para que nós pudéssemos viver esse reino. Então, todo o desejo de Yeshua era que eu e você pudéssemos viver nesse mundo, mas controlado pelo poder do reino de Deus. E é por isso que nós precisamos da Torá, porque a Torá é a constituição do céu. Não tem como nós seguirmos ao Eterno, fazermos parte deste mundo, se nós não obedecermos às leis de Deus. Porque todo país tem suas leis, tem suas regras, tem seus caminhos, né, seus procedimentos, sua constituição. E nós sabemos que a Torá é a constituição dos céus. E é por isso que Yeshua veio, para que a Torá pudesse vir, para que a palavra pudesse vir e agora ser escrita, então, dentro do nosso coração. Mas aqui na parte B desse versículo, é interessante que Yeshua, após a sua ressurreição, ele permaneceu na terra, como eu disse, 40 dias, não foi isso? Ele permaneceu 40 dias, sendo que 3 dias entre a sua morte e a sua ressurreição, ele viveu entre a morte dele e a sua ressurreição 3 dias. Mas se nós pudermos somar depois da ressurreição dele os 40 dias, ou seja, da morte dele até ele ser assunto ao céu, ele permaneceu na terra, em Jerusalém, por 43 dias. E é tão interessante que esse número, 43 dias, ele se refere também à contagem do Homer. Porque nós podemos ver que aqui tem uma revelação grande. Nós podemos ver que a festa de Shavuot, né? Ela se concretiza após o Pêssar, quando começa então a contagem do Homer. E a festa de Shavuot, ela acontece precisamente no 50º dia, e a contagem do Homer foi exatamente o período de 50 dias entre a ressurreição de Yeshua e a recepção do Ruach HaKodesh. Irmãs, vamos meditando isso aí para que você possa entender a minha colocação
naquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós sabemos que a festa de Shavuot, elas ocorrem em 49 dias, que são 7 semanas. Ou seja, durante a contagem do Homer, Yeshua, ele permaneceu na terra. Porém, ele subiu antes de terminar a contagem, não é verdade? Ele subiu na 6ª semana. O que nós podemos entender aqui? E eu deixo essa pergunta para vocês. Por que Yeshua, ele só subiu uma semana antes dessa festa? Ou seja, na última semana? Nós vamos ver aqui alguns pontos daqui para frente do porquê que Yeshua, ele subiu na 6ª semana e ele não participou dessa festa na 7ª semana. Ele permaneceu durante 40 dias, porém, da morte até a sua ressurreição, conta-se mais 3 dias. Então, somando os 40 dias com o evento da sua morte e ressurreição, que foram 3 dias, soma-se então 43 dias. A primeira coisa que eu pude entender aqui, que é porque ele precisava cumprir o seu propósito na sua primeira vinda. E qual que era o propósito de Yeshua na sua primeira vinda? Ele veio como Ben Yosef, ou seja, ele veio como filho de José. Nós sabemos da história de José, filho de Jacó, que tipifica Yeshua, ou seja, tudo aquilo que aconteceu na vida de José apontava para aquilo que haveria de acontecer com Yeshua. Nós sabemos que José foi vendido pelos seus irmãos, assim como Yeshua foi. Nós sabemos que seus irmãos não o reconheceram no Egito. Nós sabemos que o nome de José foi mudado. Então, tudo que está na vida de José, José é um tipo do Mashiach, porque apontava para Yeshua. E na primeira vinda de Yeshua, ele veio como filho de José, por isso, porque ele veio vivendo todos os segmentos que o filho de Jacó, chamado José, que ele também viveu, apontando então para Yeshua. Mas resumindo isso aqui, do que nós podemos entender? Que foram 3 dias da sua morte e ressurreição, mais 40 dias após a ressurreição, somando-se então 43 dias. Se você pegar o número 43 e desmembrar, ou seja, fazer uma gematria, uma gemátria, né? O que é gemátria? Você pega um número e soma todos os números. Então, nós temos aqui o número 43. Nós vamos somar 4 com 3. Quanto que vai dar? Vai dar o número 7. Então, uma das primeiras respostas é porque Yeshua, ele tinha que cumprir o seu propósito como filho de José, como salvador, como aquele que iria para o madeiro. Ele veio, a princípio, na sua primeira vinda, para ser o redentor de Israel e das nações. Mas também, Yeshua, ele subiu, na 6ª semana, encerrando, e não participou da 7ª semana da contagem do Homer, porque se nós somamos esse número e deu o número 7, nós sabemos que o número 7 é um número que fala daquilo que é completo. Ou seja, Yeshua, ele cumpriu o seu propósito no tempo de Deus. Ele tinha um propósito. Mas você vai entender ainda por que eu estou falando sobre isso. Espera um pouquinho que nós vamos chegar lá. Mas vai buscando fazer uma leitura, dessas palavras para que elas possam ser bem ruminadas aí na sua mente, tá bom? Então, nós podemos ver que ele subiu na 6ª semana, Número 6 fala do tempo do homem, não é verdade? E nós sabemos que foi em 6 de Sivan. Mas, há uma observação aqui interessante, que a contagem do Homer é o momento em que as primícias, dão início à colheita, que nós chamamos que essa colheita seria em Yom HaBikurim, que é o dia das primícias que eram então oferecidos esses frutos. Da mesma forma, nós entendemos que em Shavuot são ofertadas as primícias da colheita final, que é justamente a do trigo, e isso marca o fim dos Moedim, ou seja, das festas bíblicas da primavera. Então, o que nós vamos ver aqui? Que o pré-requisito para participarmos da última festa
é que a promessa do Pai de que receberíamos, né, do seu Rua, do seu Espírito, que ele deu, né, se deu por nós, mas que também nós pudéssemos observar a Torá. Porque o Ruach HaKodesh foi o selo de Deus, o selo de garantia. É como se fosse assim, quando você compra uma televisão, ela vem com um selo de garantia, não é verdade? Então aqueles que receberam Yeshua, que foram transformados e que foram moldados, que agora se tornaram uma nova criatura, eles precisam de ter o selo do Espírito. Por isso que o Ruach veio sobre eles, vem sobre nós. Por quê? O pré-requisito para que nós possamos, então, participar dessa última festa, em primeiro lugar, é recebermos o Espírito Santo e também participar e observar a Torá, porque é um pré-requisito para saber se a pessoa realmente ela está cheia do Espírito de Deus. Por quê? Porque a Torá, queridos, ela foi entregue no Sinai. Quando? Ela foi entregue precisamente numa festa de Shavuot. Mas eu pergunto, por que Yeshua não ficou para a festa de Shavuot? Anota aí. Primeiro, porque a colheita da cevada, ela começa em Pêssar e termina em Shavuot, que é esse período da contagem do Homer. Por isso que nós contamos o Homer. Nós, a partir do segundo dia da festa do Pêssar, nós fazemos a contagem do Homer, que era quando era colhido a cevada. A cevada não é o trigo, né? A cevada é um tipo de trigo, mas é um trigo inferior. Então, a cevada, ela amadurece, né? Nós podemos dizer que ela amadurece antes do trigo. Porém, o trigo, ele só será colhido depois da última semana. Ou seja, quando completa-se os 49 dias, encerra a colheita da cevada. E aí começa a colheita do trigo. Então, você já pode entender que em Shavuot, naquele dia, no cenáculo, ali estava sendo colhido os primeiros frutos da festa de Shavuot. Ou seja, os primeiros frutos do trigo estavam sendo colhidos ali naquele dia. Mas o que nós temos que entender aqui é que nós não podemos confundir, né, os frutos da primícia, né, que é aquele fruto que se colhe no terceiro dia depois da festa de Páscoa, com os dias de primícias, né, que nós chamamos de Yom HaBikurim, que é chamado de dia da festa de primícias, que marca então o início da colheita dos frutos ou seja, era quando o Senhor ordenou que trouxessem diante dele os primeiros frutos. E nós sabemos que naquele dia em Jerusalém estavam no cenáculo 120 pessoas. Mas uma coisa interessante aqui também é que Yeshua, ele não poderia colher o trigo naquele tempo. Ou seja, quando Yeshua veio pela primeira vez, ele não poderia colher aquele trigo naquele tempo, porque era necessário que a Torá viesse para selar e separar o trigo da palha. O que nós podemos entender isso? Que se Yeshua ficasse para a festa de Shavuot, ele ia colher o quê? Palha e não trigo. Porque os discípulos de Yeshua ainda não tinham recebido o dom, o selo do Ruach HaKodesh. Não tinham recebido a Torá escrita em seus corações. Então havia um processo. É por isso que Yeshua, ele só vai fazer essa colheita final agora na sua segunda vinda. Entenderam? Mas lá em Levítico 23, 22 diz: quando colherem grãos maduros produzidos por sua terra, não colham todos os cantos do campo e juntem as espigas de grãos deixadas pelos ceifeiros. Deixem-nas para o pobre e o estrangeiro. Eu sou Adonai,
o Deus de vocês. Então a resposta está em que Yeshua foi esse primeiro feixe a ser colhido, né? Como uma oferta a Adonai. E quando ele foi colhido? Na festa da primícia. Porque ele foi o primeiro feixe. Mas no 40º dia, né? Antes dele subir assunto ao céu, ali estava subindo o primeiro feixe que Deus, o Eterno, colheu. Mas aqui no versículo 4 diz assim: em um desses encontros, ele os instruiu a não deixarem Jerusalém, mas que esperassem pela promessa do Pai, que vocês ouviram de mim, porque Yohanan, ou João, imergia as pessoas na água, mas dentro de poucos dias vocês serão imersos no Ruach HaKodesh. Queridas irmãs, este versículo, ele sinaliza o motivo da ida de Yeshua para o céu. Os grãos ainda, eles não tinham amadurecido, né? Por quê? Porque eles teriam que ficar em Jerusalém. Yeshua disse para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então Yeshua, ele não poderia levar o seu povo quando ele veio na primeira vinda, porque o seu povo ainda não estava preparado. O seu povo ainda não tinha recebido o dom do Ruach, não tinha recebido a Torá em seus corações. E para que eles pudessem receber o dom do Espírito Santo, para que eles pudessem receber a Torá agora escrita em seus corações, Yeshua disse: ficai em Jerusalém e esperai pela promessa do Pai. E qual que era a promessa? Que aqueles que receberam a imersão na água seriam também imersos no fogo. Ou seja, eles passaram pelo batismo de João, mas agora eles precisavam passar pelo batismo do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas? É que eles passam pelas águas do batismo de João, mas não são batizados pelo poder do Espírito Santo, porque só o poder do Espírito Santo pode transformar nossas vidas. Só o poder do Espírito Santo pode escrever a lei de Deus dentro de nós. E quando a gente lê a lei de Deus, nós não temos nenhum problema com a lei de Deus, porque nós vemos nela o poder e a capacidade para nos manter nesse reino e nos preparar até o dia que Yeshua vier. Por isso nós precisamos guardar a Torá, por isso nós precisamos estar ligados no Ruach HaKodesh, porque a água é para apagar o pecado, mas o fogo é para aquecer o espírito. Sem o fogo do Ruach, o nosso espírito, ele está gelado. E é isso que nós precisamos nesses dias, nos encher, nos revestirmos de poder. E é por isso que nós estamos contando os dias, nessa expectativa de que algo novo o Senhor trará para nós, nessa festa de Shavuot, né? Então, amadas, nós temos essa expectativa. Mas esse acontecimento, queridas, seria acompanhado pela presença física de Deus em fogos e som. Porque nós sabemos que no momento que os discípulos estavam ali no cenáculo, o fogo foi visível para todos eles. E esse fogo, ele foi manifestado quando pousou sobre as cabeças deles, né? Mostrando que a Torá foi dada individualmente dentro de cada um. O fogo não veio assim, sabe, uma tocha que cobria todos de uma vez, não. Foram línguas de fogo sobre cada cabeça, ali mostrando que cada coração estava ali recebendo o poder do Espírito, que o Eterno estava ali escrevendo no coração de cada um deles individualmente. Por isso, amadas, que a salvação, o poder do Espírito Santo, é eu e você que temos que buscar, porque é algo pessoal. Deus trata no coletivo, sim, mas em questões de salvação, em questões de intimidade com o Eterno, é cada um no seu indivíduo buscando a presença do Senhor. E ser imerso no Ruach HaKodesh significa entrar dentro do coração do Eterno. Você já parou para pensar nisso?
que o Senhor, às vezes nós falamos assim, vem Espírito Santo morar dentro de mim. Mas sabe o que acontece? Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós entramos dentro do coração de Deus. Nós passamos a morar, habitar nele. É por isso que a Torá tem que estar em nós, tem que ser vivida. Nós temos que viver longe do pecado. Mas aqui no versículo 5 diz: porque João imergia as pessoas na água, mas dentro de poucos dias vocês serão imersos no Espírito Santo. O que nós podemos entender aqui? Que eles estavam dizendo o quê? Que o reinado, o governo aqui no sentido, para eles, na mente deles, seria algo territorial, né? Ou seja, Israel queria ser dominado por um rei. Mas aqui o Senhor estava falando de um domínio dos céus, de um reinado celestial. Eles não entenderam. Aqueles discípulos até então, amados, antes deles serem batizados com Ruach HaKodesh, eles não entenderam que a primeira vinda de Yeshua tinha o propósito de resgate. Nós temos a exemplo de Ruth e Boaz, né? Que tipifica Ruth, uma igreja gentia, né, vamos dizer assim, mas que foi enxertada na oliveira, que é Israel. Ela foi resgatada. Ruth foi resgatada. A história de Ruth é para nos ensinar isso, que o Boaz, ele está aí presente em nossas vidas, que é Yeshua. Ele veio para nos resgatar. Mas porém, sabe o que acontece? Muitos cristãos, eles pensam que Deus, ele mudou de ideia, né? Por causa das palavras de Yeshua, e que a igreja gentia agora, ela assume o papel de Israel. Mas isso não está escrito na Torá. Isso contradiz o caráter de Adonai, como se ele não mantivesse a sua promessa. A promessa do Eterno era com Israel, e as nações entrariam nessa aliança. Por isso que a nova aliança é como se Deus abrisse um leque, e agora ele convida todas as nações, assim como Ruth, que era uma moabita, e ela se converteu, né, ao judaísmo, ao povo de Deus, pelo enxerto. As nações também são convidadas a participar do mesmo reino, porque haverá um reino sobre Israel, e nós vamos participar disso. Mas lá no versículo 7 diz: ele respondeu, vocês não precisam saber as datas. Aliás, vou ler o 6 para a gente poder entender melhor. Enquanto estavam reunidos, eles lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar a autonomia de Israel? Como eu disse, eles estavam achando que seria um governo, né, um domínio de um reinado aqui na terra. Ele respondeu, vocês não precisam saber as datas ou os tempos. O Pai os mantém sob sua autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a região de Judá e Samaria, na verdade, até aos confins da terra. O que nós podemos ver aqui, irmãos? Que o que Yeshua está nos ensinando é que na segunda vinda dele, ele vem agora para colher o trigo. Na primeira vinda ele veio para resgatar o trigo, ele veio para semear a semente, ele veio para dar vida à sua plantação, entende? Mas agora no final ele vem para colher esse trigo. Por quê? Porque Yeshua nos ensina aqui que o Pai é o que tem o controle de tudo. E o reino, ele será restaurado a Israel. Não será restaurado a outras nações, será restaurado a Israel. Por quê, queridos? A própria palavra está dizendo aqui que as coisas secretas pertencem a Adonai. Então, não cabe a nós saber essa data de quando Yeshua voltará para colher esse trigo. Mas no versículo 8, ele diz, vocês receberão o poder do Espírito Santo. O que quer dizer com isso? Que o Pai agora ele vem nos selar para nos dar poder. Para que você busca o poder de Deus? Para que nós precisamos do poder de Deus? Por que eu recebi o selo do Espírito Santo? Para que eu pudesse
testemunhar sobre Yeshua em todo o mundo. E ele diz aqui, começando aonde você está, em Jerusalém. Onde é o seu Jerusalém? É aí aonde você está. Aí se torna uma Jerusalém para você, se torna uma Jerusalém aqui para mim. Então é de onde nós estamos, aonde tudo começa em nossa vida. O Senhor quer que eu e você recebamos o Espírito. Não é para ganhar dinheiro, não é para a gente poder ter poder no sentido de mostrar para as pessoas que eu tenho o poder de curar, o poder de sinais e maravilhas. Não, isso aí é os adornos do Espírito Santo. Porque aqueles que testemunham de Yeshua, eles praticam as mesmas obras de Yeshua. Yeshua curava, Yeshua expulsava os demônios. Yeshua praticava de tzedakah, Yeshua trazia em sua essência, no seu caráter, no seu comportamento, tudo aquilo que estava escrito na Torá. Então, nós recebemos o dom do Ruach, o selo do Espírito Santo, e esse selo vem da parte do Pai, para que nós possamos testemunhar de Yeshua. Mas no versículo 9 e 8 diz assim: depois de dizer isso, ele foi elevado diante de seus olhos, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Enquanto estavam observando fixadamente o céu, à procura de Yeshua, viram repentinamente 2 homens vestidos de branco em pé, perto deles. Os homens disseram: habitantes da Galil, por que vocês estão olhando para o espaço? Este Yeshua, que foi levado dentre vocês para o céu, voltará do mesmo modo que o viram subir ao céu. Que coisa interessante, né? O filho vai para que o pai venha. O que nós podemos ver aqui? Que Yeshua, ele vai voltar agora para estabelecer o reino, ou seja, para restaurar a autonomia de Israel e não das nações. As nações vão participar da autonomia de Israel, porque o Senhor volta agora para estabelecer o seu reino. Era direito adquirido. Queridos, eu fiz uma anotação aqui muito interessante sobre a contagem do homem para você entender o que é essa autonomia do reino. É interessante que os 7 dias de cada uma das 7 semanas constituem os 49 dias, né? Que representam, né? Os atributos de Deus que são específicos em cada um desses dias, em cada uma dessas semanas, e é representado por um aspecto deste atributo. A primeira semana da contagem do homem representa a Hesed, que é o amor e a benevolência, e fala de quem? De Abraão. A segunda semana, que é a Gevurah, fala de justiça, disciplina e moderação. A quem se refere essa segunda semana? A Isaac. A terceira semana da contagem do homem é Tiferet, que significa beleza, harmonia e compaixão. A quem se refere essa terceira semana? A Jacó. A quarta semana, que é Netzar, que representa a persistência, a força e a ambição. A quem se refere a quarta semana? A Moisés. E a quinta semana, que é Hod, que significa humildade e esplendor, ela se refere a Aharon. E a sexta semana, que é Yesod, que significa coesão e fundamento, e sofrimento, né? Ela se refere a Yosef, a José. E qual é a sétima semana? A sétima semana é Malchut, ou seja, reino. E o que fala dessa sétima semana? Fala de nobreza, fala de soberania e de liderança. E a quem se refere a sétima semana? A Davi. O que nós podemos entender? Que Davi, ele tipifica o reino de Yeshua. O reino que vai ser estabelecido como direito adquirido do povo de Israel. Mas tem algo interessante aqui, queridas, no versículo 12. Então eles percorreram na volta a distância permitida no Shabat, do Monte das Oliveiras até Jerusalém. Chegaram à cidade e subiram ao aposento do andar superior onde estavam acomodados.
Os nomes dos emissários eram Kefa, Yohanan, Yaakov, André, Filipe, Tomá, Bar, Talmai, Matitiarro, Yaakov, Ben Ralfai, Shimon, o Zelote, Yehudá, Ben Yaakov. Todos eles se dedicavam com a mesma disposição à oração, com algumas mulheres, incluindo Miriam, mãe de Yeshua, e com os irmãos deles. O que nós podemos ver aqui? Que esse versículo está nos fazendo entender que nós, que eles não podiam, fazer nenhum esforço aqui no dia do sábado, não é isso que está dizendo aqui? Então, eles percorreram na volta a distância permitida no Shabat. Porque a lei do Shabat fala que eles poderiam andar somente uma certa distância, ou seja, havia então ali um limite na caminhada deles. E nós sabemos que a caminhada dos discípulos aqui foi para fora dos muros de Jerusalém. Quem já foi em Israel sabe disso, que o Monte das Oliveiras fica do lado de fora dos muros. Então aqui está falando dessa jornada de Shabat, que era uma jornada de Shabat, que era esse limite que foi imposto pela Torá, para que eles não fizessem muito esforço no dia de Shabat, porque senão não descansariam, não é verdade? E que aqui nós podemos ver então que eles não podiam fazer esse esforço, eles tinham um limite da caminhada para fora dos muros, e era precisamente um Shabat, num dia de sábado. E como eu falei, o Jardim das Oliveiras, ficava ali do lado de fora dos muros, e foi esse trajeto que eles fizeram. Lá em Zacarias diz que Yeshua, ele também descerá no Monte das Oliveiras, ou seja, no mesmo lugar aonde Yeshua é assunto ao céu, é o mesmo lugar aonde a palavra de Deus diz que ele descerá. E ainda diz que a terra se fenderá, os mortos ressuscitarão, o portão dourado se abrirá, e Yeshua entrará dentro de Jerusalém. E ele vai chegar sozinho? Ele descerá acompanhado dos seus santos. E quando ele entrar dentro de Jerusalém, se cumprirá aquele versículo que diz: e eles olharão para aquele em que eles traspassaram, chorarão amargamente e se arrependerão. Mas o mais importante aqui, queridos, é que aqui diz que eles estavam num aposento. E esse aposento, ele se refere, não é a um templo, era ali no caso uma sala de reunião, E aqui no versículo 14, fala sobre os nomes desses discípulos. Mas o mais interessante é que esses discípulos estavam posicionados para que eles pudessem receber o Ruach HaKodesh. E eu quero te perguntar hoje, será que nós estamos posicionados para receber o Ruach HaKodesh, para sermos renovados, restaurados agora em Shavuot? Será que nós estamos preparados para isso? E qual que era a posição que eles estavam aqui para receber o Ruach? Aqui está dizendo que eles estavam dedicando suas vidas, O texto diz que eles dedicavam as suas vidas. E também eles tinham a mesma disposição para orar. Então, amados, eu quero deixar essa mensagem para nós. Ainda há tempo de nós começarmos a contar os dias. Se você ainda não está nessa expectativa, busque ela, para que na festa de Shavuot desse ano, você e eu possamos receber um renovo de Deus. Sabe, nós precisamos aliançar novamente com o Senhor, porque nós precisamos estar com o nosso coração disposto para receber o Ruach. Porque se não houver disposição, ele não vem. Mas só há disposição quando eu me separo, quando eu vou para o cenáculo, quando eu fico em Jerusalém, quando eu saio de Roma. Porque enquanto você permanecer em Roma, você não recebe aquilo que vem de Jerusalém, porque a Bíblia diz que é de Jerusalém que vem a palavra de Deus, é de Jerusalém que vem o Mashiach, é de Jerusalém e é para lá que nós retornaremos. Então, nós precisamos de estar posicionados, buscando em oração. E aqui o texto diz uma coisa muito interessante, que no meio deles, dos discípulos, estavam também as mulheres. E ainda classifica Miriam, a mãe de Yeshua. Olha
para vocês verem a humildade dela, porque ela viu o sofrimento do filho, de que aquele filho cumprisse as promessas de Deus, mas ela estava ali para receber agora o dom do Ruach HaKodesh. Mas o versículo 15 diz, nesse período, quando o grupo de crentes era composto de cerca de 120 pessoas, Kefa, Pedro, pôs-se em pé e dirigiu-lhes a palavra. Irmãos, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, falou de antemão por intermédio de Davi a respeito de Judá. E essas palavras do Tanar, ou seja, do Antigo Testamento, tinham de ser cumpridas. Ele serviu de guia para os que prenderam Yeshua. Ele era um de nós, e lhe foram consignada uma parte de nossa obra. Com o dinheiro de Judas, de Yehudá, recebeu por seus atos ímpios, ele comprou um campo. Ali ele caiu de cabeça e morreu. Seu corpo partiu ao meio e as suas vísceras se derramaram. Isso se tornou conhecido em todos, de modo que esse campo passou a ser chamado Hakal Demar, que na língua dele significa campo de sangue, porque disse Kefa, está escrito no livro de Salmos, que sua propriedade fique vazia, que ninguém habite nela. Olha que coisa interessante. Aqui, o que nós podemos entender? Que nesse período, ou seja, na última semana da contagem do Homer, eles estavam vivendo isso. Yeshua foi assunto ao céu, e agora eles estavam no cenáculo, esperando os últimos acontecimentos, E significa que eles estavam ali também, nessa última semana, fazendo essa contagem do Homer. Mas o que eu acho interessante aqui é que nessa última semana da contagem, a palavra de Deus, ela fez questão de classificar quantas pessoas estavam ali também. A palavra de Deus fez questão de fazer uma contagem de quantos estavam no cenáculo. Sabe o que é isso, amadas? Que no dia da festa de Shavuot, só estará lá na festa aqueles que se dedicaram, que oraram, que buscaram e que esperaram pela promessa. Que eu e você sejamos encontrados nessa contagem, que nós possamos fazer parte desses 120 crentes que estavam ali no cenáculo. É tão interessante aqui que 120 crentes era como se fosse 10 pessoas para cada discípulo. Ou seja, nós sabemos que para formar um minyan, porque o judeu, para eles abrirem uma querrilá, uma sinagoga, tem que ter no mínimo 10 pessoas frequentando. E aqui nós podemos ver que eles puderam ter ali, cada um dos discípulos tinham 10 pessoas ao comando deles. Eles lideravam 10 pessoas. Ou seja, havia um Beit Din, E o que eu acho mais interessante é que aqui estava se cumprindo, então, o Malchut, que é a 7ª semana. O reino de Deus estava sendo estabelecido. Ali estava começando uma nova história para o povo de Deus. O reinado de Yeshua estava agora sendo evidente. E sabe o que acontece? Que o reinado de Yeshua, ele só poderia se concretizar se o poder do Espírito Santo também, que estava em Yeshua, envolvesse todos aqueles que agora fazem parte do reino de Deus. Por isso eu e você precisamos do selo do Espírito Santo. E agora no versículo 16, Pedro, ele começa a dar testemunhos da palavra do rei Davi. E no versículo 21 e 26, ele fala na obra de Deus e que os lugares não ficariam vazios. Ou ele está dizendo o seguinte, eu vou ler aqui só para a gente entender melhor. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que tem estado conosco durante todo o tempo em que o Senhor Yeshua viveu entre nós. Desde o tempo em que Yohanan emergia ao povo até o dia em que Yeshua foi elevado dentre nós das alturas. Um deles deve tornar-se conosco testemunha de sua ressurreição. Então ali nós sabemos que eles fizeram ali, lançaram uma sorte para quem ocuparia o lugar de Judas.
Então nós podemos entender que na obra, no reino de Deus, querido, se um sair, o Senhor coloca outro, não é verdade? Se um trair, ele traz um verdadeiro e sincero. E é assim que Deus faz, Deus conta conosco. Mas se nós falharmos, sempre haverá alguém que vai vir ocupar o nosso lugar. E agora, entrando na festa de Shavuot, que é o capítulo 2, nós podemos ver aqui a promessa se cumprindo. Está lá, chegou a festa de Shavuot, e os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Repentinamente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. A seguir viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Ruach HaKodesh e começaram a falar línguas diferentes, conforme o Espírito os capacitava a falar. Começaram a falar línguas diferentes. O que é falar línguas diferentes, né? A primeira coisa que nós vemos aqui é a promessa de Yeshua se cumprindo. A palavra de Deus não volta atrás. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Mas ele cumpre para os filhos da obediência. Mas nós podemos ver aqui algo interessante. Havia unidade entre eles. O que nós podemos entender que sem unidade não há bênção. Somente quando nós estamos unidos é que o Senhor estabelece a bênção. E quando eles estavam ali, a palavra diz que eles começaram a falar em outras línguas. Né? Eles começaram a falar em outras línguas. E nós sabemos que falar em outras línguas é uma capacidade que nos é dada. Quem fala em outras línguas aí? Né? Nós sabemos que o Senhor, ele nos dá essa capacitação que vem também do céu. E é tão interessante, por que eles começaram a falar em outras línguas? Porque antes o velho homem falava a linguagem do mundo, mas agora eles estavam falando aquilo que a Torá fala, aquilo que foi escrito no coração deles. Por isso que eles falavam palavras celestiais, palavras diferentes, e todos entendiam porque era o mesmo Espírito. Sabe o que acontece aqui, queridas? Lá em Babel, a Bíblia diz que houve uma confusão de línguas. Mas em Shavuot, eles fizeram como que todos falassem uma só língua. Ou seja, eram pessoas de várias origens, né? Mas eles entendiam o que era falado na sua própria língua. E por quê? Porque eles atenderam a ordenança de Yeshua. E qual que foi a ordenança? Ficai em Jerusalém. Nós sabemos que havia descido para Jerusalém muitas pessoas de outras nações, né, prosélitos, e lá eles entendiam tudo que Pedro falava. Por quê? Porque eles obedeceram a ordem. Vá para Jerusalém. Esse é o convite de Deus para nós. Ficai em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, saiam dos ensinamentos das doutrinas humanas, saiam do meio das nações, das culturas carnais desse mundo, mas voltem-se para Jerusalém, porque é de Jerusalém que sairá a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra agora está escrita dentro de nós. E agora nós temos uma nova linguagem. Nós temos agora um novo comportamento. Mas por que eles receberam esse poder sobre eles? Porque eles acataram a ordem. Ficai em Jerusalém. Mas também porque eles estavam unânimes no mesmo propósito. Deixa eu te dizer uma coisa, minha amada. Se eu e você permanecermos juntos no mesmo propósito, sabe? Se o povo de Deus se unisse de verdade, quebrasse essas cadeias que existem de tanta separação, cada um querendo falar mais alto, cada um querendo ensinar, cada um querendo mostrar serviço, se nós uníssemos nesse espírito, nós traríamos cura para as nações. Nosso país seria mais bem-aventurado. Nós teríamos mais shalom nessa terra. Porque aqui está dizendo que essa era a posição que o corpo do Mashiach precisa estar. Unidos. Porque se ele é o cabeça e nós somos o corpo, se cortar o braço quiser trabalhar sozinho, o braço consegue? Será que o pé trabalhar sozinho consegue? Então nós precisamos de estar
todos submissos a Yeshua. E aqui, no versículo 5, diz assim: estavam em Jerusalém judeus religiosos de todas as nações debaixo do céu, quando eles ouviram o som. Que som é esse que eles ouviram? Oró! Eles ouviram o som do shofar. Juntou-se uma multidão. Eles estavam confusos porque cada um ouvia os crentes falar em sua língua. Totalmente maravilhados, eles perguntaram: como isso é possível? Não são todas essas pessoas da Galileia? Como as ouvimos falar em nossa língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Yehudá, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, de partes da Líbia, próximas da Cirene, visitantes de Roma, judeus de nascimentos e prosélitos, judeus de Creta e da Arábia. Como nós os ouvimos falar a respeito das grandes coisas que Deus fez? Atônitos e confusos, eles perguntavam entre si: qual é o significado disso? Outros, porém, zombavam deles e diziam: estão bêbados, beberam vinho demais. Então, queridos, o que nós vemos aqui? Quando o Espírito Santo veio, eles ficaram maravilhados. E quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós ficamos maravilhados e nós conseguimos interpretar o que o outro fala. Mas quando nós não temos o poder do Espírito Santo, quando nós não temos a unção do Senhor, o que o outro fala me atinge, me fere, sabe? Nós não conseguimos entender o coração das pessoas, mas quando nós estamos unidos, quando nós recebemos essa unção do Espírito Santo, ou seja, ali estavam judeus e gentios, juntos, né? Mas eram todos convertidos. Eles estavam ali maravilhados com os ensinos e a interpretação que Pedro, Kefa, estava falando. Nós já estamos quase terminando, irmãos, mas eu quero chegar ao ponto principal dessa ministração. A festa de Shavuot, queridas, nós sabemos que ela está relacionada à entrega da Torá no Sinai. Mas aqui nós encontramos o propósito dessa festa se cumprindo quando da descida do Ruach HaKodesh, né, que é o Espírito de Santidade, e que foi concedida ali aos discípulos exatamente na data de Shavuot, demonstrando que a Torá que o povo conhecia, agora ela deveria residir no interior de cada um deles, né? E tem um detalhe aqui nessa festa, porque a palavra Shavuot, que significa semanas, tem uma vocalização diferente e poderia ser lida como Shevuot. É interessante que Shevuot é o plural da palavra Shavua. Shavuot, semanas. Shavua, né? Ou Shevuot, significa votos. Então, o que nós podemos entender? Que Shavuot é a festa dos votos. Mas que votos seriam estes? Está lá em Deuteronômio 29, versículo 12 e 15. Para entrares na aliança de Adonai, teu Elohim, e no seu voto que Adonai hoje faz convosco, para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja por Elohim, como te tem dito, e como jurou seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e não somente convosco. Ou seja, faço esta aliança e este voto, mas com aquele que hoje está aqui, em pé conosco, perante Adonai, nosso Elohim, e com aquele que hoje não está aqui. Então, o que é esse voto? Qual foi o voto que foi feito nessa festa, então? Primeiro, que Adonai fez um voto com o povo de Israel. E que voto seria isso? Que ele não trocaria Israel por qualquer outra nação. Mas o voto de Israel para com o Eterno seria de que Israel faria um voto de que eles não trocariam o Eterno por outra divindade. Então, qual foi, né, a mensagem de Shavuot para nós? Que assim como um voto de casamento
sendo a Torá, a Ketubá. O que é Ketubá? É um contrato, né? Quando os noivos se casam, eles assinam um contrato. Então a Torá é essa Ketubá, esse contrato de casamento. Não devemos nos misturar, né? A nossa fé com elementos pagãos que vêm de religiões e de outros deuses. Então, qual que é a aliança que Israel fez com o Eterno? De que eles serviriam ao único Deus e que a palavra dele, a sua Torá, os seus mandamentos seriam o pacto dessa aliança, seriam a confirmação dessa aliança, ou seja, eles obedeceriam os mandamentos. Porque num casamento não é unilateral, é bilateral. O voto é feito pelos dois, pelo casal. E aqui Deus promete cumprir a parte dele e ele cumpriu. Ele enviou Yeshua para resgatar a noiva. E o propósito de Shavuot para essa noiva agora é ter a palavra de Deus escrita em seu coração, guardar os mandamentos e submeter à vontade do seu noivo, do seu marido. Então nós podemos ver que a promessa do Eterno também será no dia final da festa, é unir o noivo com a sua noiva. E o que nós podemos entender? Que Shavuot é uma festa de oferta, de primícias e votos de aliança. Será que eu e você estamos nos ofertando ao Senhor como um feixe do trigo? Será que nós estamos aliançados e reconciliados com Ele? Então, assim, amadas, como quando nós celebramos a festa de Shavuot, nós também afirmamos que Yeshua é. Se eu e você celebramos a festa de Shavuot, nós estamos aliançados com Deus e também confirmando essa aliança de que o próprio Yeshua, ele é a primícia dada a Adonai. Que a nossa aliança está com Adonai e a nossa reconciliação também com ele. E para a gente concluir, eu quero trazer, irmãs, um entendimento que eu tenho em relação a esse final dos tempos, que eu quero fechar com isso. Eu sei que muitas pessoas entendem arrebatamento antes, no meio, depois. A palavra de Deus existe um mistério, né? Eu tenho a minha linha de pensamento, porque eu creio que Yeshua, ele não vai permitir que a sua noiva sofra danos. Então, eu quero concluir essa mensagem no versículo 17 ao 21, que diz assim: Adonai diz, foi a palavra que Pedro disse para os discípulos e para aquelas 3.000 pessoas que estavam ali no dia da festa de Shavuot. Esta é a palavra de Deus para mim e para você. Nessa festa de Shavuot, o Senhor vai confirmar esse momento final, porque nós vamos entender que há um final para essa festa. Ela começa ali em Shavuot, mas há um final dessa colheita que acontecerá muito em breve. Então ele diz assim, aqui nós podemos ver Pedro, né, ele profetizando sobre esses dias, né, que nós entendemos que seriam os dias de hoje. Para mim o fim seria os dias de hoje. Adonai diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Seus filhos e filhas profetizarão. Seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos, até mesmo sobre meus escravos, homens e mulheres, derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Realizarei milagres em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e fumaça espessa. O sol escurecerá e a lua se transformará em sangue, antes do grande e temível dia de Adonai. Então, todo o que invocar o nome de Adonai será salvo. Amém? O que nós concluímos aqui? Que Pedro, ele profetizou esses dias, os últimos dias, né? Ou seja, os últimos dias começou em Shavuot, chegando em nossos dias. Nós também estamos vivendo os últimos dias, não é verdade? Porém, os acontecimentos finais, eles culminam desde agora, pois chegou o fim. E para a gente entender melhor, nós vamos ler no livro de Joel, no capítulo 4, versículo 13, que diz assim:
Empunhem a foice, pois a colheita está madura. Venham e pisem, pois a prensa do lagar está cheia. Os tanques transbordam, pois sua impiedade é grande. O que nós podemos ver aqui? Que Joel, ele profetizou esse tempo, né? Ele diz, lançai a foice, porque a seara já está madura. Aqui, queridas, está a resposta do porquê que Yeshua subiu na 6ª semana. Lembra do que eu comecei a falar lá no início dessa ministração? Então aqui está essa resposta, por que ele subiu no final da 6ª semana de Shavuot, né? Antes de Shavuot. Por quê, queridas? Porque ele só voltará na 7ª semana para recolher o trigo. Mas ele não está falando dessa 7ª semana de Shavuot. Ele está falando no final da 7ª semana. E qual é o final da 7ª semana? Qual é a última colheita? Qual que é a última festa que nós celebramos, que conclui a colheita de todos os frutos, de todos os grãos? É a festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Que na festa de Shavuot acontecia algo interessante. Eles levavam 2 pães, presta atenção nisso que eu vou dizer, amadas. Na festa de Shavuot era oferecido 2 pães com fermento, que eram levados como sacrifício ao Beit HaMikdash, né? Que era ao templo. E esses 2 pães simbolizavam o início da colheita. E a quem esses 2 pães se referem? A quem esses 2 pães está se retratando? Judeus e gentios que creram em Yeshua. Esses 2 pães foram oferecidos na festa de Shavuot. Mas o que eu vejo aqui? Que antes da colheita do trigo, 2 pães serão levados ao templo celestial no arrebatamento. E depois da tribulação, ele volta para colher o trigo. Ou seja, Yeshua volta para estabelecer o reino de Deus na terra. Mas antes dele voltar, 2 pães, judeus e gentios, são oferecidos como sacrifício a ele. O que eu entendo? Que esses 2 pães é a noiva. E quem é a noiva? É aquela que participa das bodas do Cordeiro. É aquela que é levada até a rupá para o casamento. É aquela que é separada. Por quê? Porque num casamento existem o noivo, a noiva e os convidados. Mas os convidados, eles não participam da lua de mel. Entende? Mas quando o noivo e a noiva voltam para morar na sua casa, porque eles vão para a lua de mel, mas quando eles retornam, os noivos recebem as visitas dos convidados. Os convidados agora estão ali livres para poder conviver com o noivo e a noiva. Mas a noiva, ela é tirada para esse momento especial. Então, queridas, eu entendo assim. Por quê? São 3 festas. A festa do Pêssar é a festa da primavera, que é o fim do inverno, o início da primavera, que está escrito lá em Deuteronômio 16:9, que diz: no tempo em que iniciar a pôr a foice no milho. O que nós entendemos? Que é a festa da primavera, é a festa, né, que termina a primavera, começa o inverno, então é o tempo de colocar a foice no milho. Em Shavuot é a festa da colheita, que é o fim da primavera e o início do verão. E lá em Êxodo 34:22 fala dos primeiros frutos da colheita do trigo. Quais foram os primeiros frutos colhidos do trigo? Lá no cenáculo, quando eles estavam ali, os discípulos, aqueles ali
foram os primeiros frutos que foram colhidos. Mas em Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, é a festa da reunião da colheita, tanto do Pêssar quanto de Shavuot. Entenderam? Então, em Sukkot, haverá a última colheita, que é o fim do verão e o início do outono. E está escrito lá em Êxodo 23:16, que diz: quando você tiver recolhido o seu trabalho dos campos. Mas em Deuteronômio 16:1 diz: depois que você reuniu sua colheita de milho e vinho, e a vinha. O que está dizendo aqui? Que depois que eles recolheram a colheita dos gentios, que tipifica o milho, e a vinha, que tipifica Israel. Então, queridos, para fechar essa conclusão profética, a colheita de Shavuot, ela depende de algumas coisas. A primeira delas, ficar em Jerusalém. Se você quer ser colhido como trigo na festa de Shavuot, fique em Jerusalém. Não arrede o pé de lá. Você vai receber a Torá no seu coração. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Porque a segunda coisa para a festa de Shavuot é que Yeshua volta pela segunda vez agora para estabelecer a autonomia de Israel. Lembra quando os judeus, os discípulos perguntaram: Senhor, quando é que o Senhor vai estabelecer a sua autonomia? Quando é que o Senhor vai vir reinar no nosso meio? E Yeshua disse: eu ainda não sei, mas o Pai sabe. E é tão interessante, queridas, que isso aqui nos faz entender que quando Yeshua disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que Yeshua estava dizendo aqui? Que ele não sabia o dia da sua volta. E por quê? Porque somente o Pai sabe o dia do retorno do Filho. Porque isso é um padrão do meio judaico. Porque no meio judaico, quem escolhe a noiva é o pai. O pai escolhe a noiva. E aí o filho vai ao encontro dessa noiva e faz com ela uma aliança. Por isso que quando Yeshua veio, ele fez a primeira aliança. É como se fosse um noivado. Nós estamos noivos, a aliança ainda não se cumpriu. Ela só será estabelecida no retorno de Yeshua. Mas aí o que acontecia? O noivo vinha, punha aliança no dedo da moça, ficava noivo dela, e agora ele voltava para a casa do pai para construir uma morada para a noiva. Mas só quando o pai dissesse assim: filho, agora vai e busca sua noiva. A casa está pronta. Então, era isso que Yeshua estava dizendo para os seus discípulos. Só meu Pai sabe o dia que eu voltarei para estabelecer o reino na terra junto com vocês. E agora, queridos, finalizando, nós também entendemos que para Shavuot se concretizar em nossas vidas, nós temos que entender que ele, Yeshua, ele poderá aparecer na 7ª semana para colher o trigo, e isso poderá suceder em um Shabat, porque está escrito em Isaías 66, que diz assim, é muita coisa, né, irmãos? Deixa eu ver aonde está aqui Isaías 66. A cada mês, em Rosh Chodesh, e toda semana no Shabat, todos os seres vivos virão adorar na minha presença, diz Adonai. Quando eles saírem, olharão para os corpos das pessoas que se rebelaram contra mim, pois seu verme nunca morrerá, e seu fogo nunca será apagado. Eles permanecerão abomináveis a toda a humanidade. A cada mês em Rosh Chodesh, ou seja, na lua nova, e toda semana no Shabat, todos os seres vivos virão adorar na minha presença, diz Adonai. Então nós entendemos que haverá um Shabat especial, né? Um Shabat.
E nós sabemos, querido, que nós precisamos de um Shavuot para ser arrebatado. Por quê? Para ser arrebatado, nós precisamos ser selados pelo Ruach HaKodesh. Ou seja, para nós sermos a noiva de Yeshua, para nós sermos contados como o povo de Israel, precisamos de um Shavuot. Precisamos da palavra que sela o nosso coração e da presença do Ruach HaKodesh, porque Yeshua só vai casar com uma noiva que foi e que tem a marca do seu próprio Pai. Amém? Então essa é a mensagem que eu gostaria de estar falando com vocês. Eu sei que é uma mensagem difícil de explicar e também muitas vezes difícil de entender, mas eu oro para que o Espírito Santo, ele fale ao seu coração. Se tiver dúvida, pergunte. Ouça novamente essa mensagem, mas entenda, nós estamos sendo preparados para o tempo do fim, porque a 7ª semana final, ela vai acontecer. E é nesse final de semana, da 7ª semana, que Yeshua então retorna. Amém? Um abraço para vocês, que o Eterno os abençoe, que Ele guarde seu coração, que Ele guarde a sua vida, que Ele estabeleça na sua vida todas as suas necessidades e que nesse tempo da contagem do homem você possa cada dia mais receber do Espírito de Deus, da presença dEle na sua vida e que em Shavuot você seja recepcionado pela presença preciosa, mais ainda, do Ruach HaKodesh. Amém? Que o Eterno abençoe vocês. Um beijo em seus corações. Eu amo vocês, viu? Obrigada por estarem aí junto comigo, pararam aí para nos ouvir. E eu tenho certeza que a recompensa virá sobre a vida de vocês. Em nome de Yeshua. Um beijo para todas. Um shalomzão nos seus corações. Que você possa receber do Eterno aquilo que você precisa, em nome de Yeshua. Amém? Laila Tov. E até sábado, se o Senhor nos permitir, lá no YouTube.